meus amigos da nossa nova TV comunitária, com vocês novamente, trazendo sempre uma personalidade da nossa cidade de Mogi das Cruzes. Precisamos valorizar o que é nosso, né? Essa cidade de Mogi que cresce, mas com o crescimento, você sabe, vem os problemas. Hoje nós temos aí quase 200 mil carros e não temos vias públicas, né? A gente fica triste de ver tantos acidentes, né? Tantos acidentes de carro e ver que realmente não se faz nenhum planejamento para fazer-se obras faraônicas, obras que venham resolver o problema da cidade de Mogi das Cruzes, né? Venham resolver, porque hoje nós temos aí a Ricardo Vilela que desce, José Bonifácio, o senador Dan, temos 3, 4 ruas para poder mexer com 200 mil carros. Então é complicado. E outras coisas aí que precisamos ter. Mogi que quer ser uma cidade turística, mas não tem um espaço cultural para brincar a cultura da cidade, né? Tem muitas coisas, né? Mogi que não tem banheiros públicos, eu acho que deveria ter uns 2 banheiros públicos nas praças. Esses banheiros poderiam ser dados para entidades sociais que poderiam administrar isso aí, né? A cidade para ter uma característica de uma cidade moderna, né? Uma cidade que realmente vai ser grande, cresce muito, mas precisa se organizar. Mas hoje estou recebendo aqui no estúdio o meu amigo jornalista, professor de jornalismo, o Geraldo Rodrigues. Geraldo, tudo bem? Tudo bem, prazer estar no seu programa aqui, Cícero, né? Você que é uma figura bastante conhecida da cidade, bastante respeitada pelo seu talento, pelo trabalho que você fez. A história de Mogi deve ser reescrita e se ela for reescrita por algum mogiano, algum historiador, o seu nome certamente constará aí pelo trabalho que você prestou para a cidade, no setor de divulgação, na arte, na cultura. E você é até responsável por muito dos talentos que nós temos hoje aí na atividade cultural, política de Mogi, né? Tudo que esse pessoal está fazendo hoje você já fez e com muita competência, né? Você é uma referência para tudo isso, inclusive para mim você é uma referência, né? Quando eu comecei você já estava, né, na labuta da imprensa e eu me mirava muito em você, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua crença. Você é uma pessoa que sempre acreditou, sempre batalhou de uma forma honesta, íntegra, sem apelação, sem forçar a situação, né? Você é uma pessoa realmente que eu tenho assim, com bastante conceito, sabe? Geraldo, você deu aula na universidade, né? Eu fui professor de jornalismo na Universidade de Mogi das Cruzes durante 20 anos, né? 20 anos eu lecionei na universidade, a faculdade que eu me formei, eu tenho orgulho da Universidade de Mogi das Cruzes. Você formou em Mogi lá, na universidade? Me formei na universidade, eu fui da segunda turma, a primeira turma foi a Vanícia, da primeira turma da universidade, né? A Vanícia é um ícone. Que chegou a ser decano da cadeira de letras, né? Decano, né? Então, a Vanícia também é uma referência para mim, né? Quando eu estava estudando, quando eu comecei a me interessar por jornalismo, a Vanícia já era jornalista, ela já era uma pessoa que se espelhava nela. A gente dizia assim, um dia eu vou ser igual a Vanícia, né? Não consegui porque a Vanícia está sempre na nossa frente, graças a Deus. Ela está sempre à frente. A Vanícia é uma pessoa muito centrada nessa questão das novidades, ela está sempre, sabe, se reestruturando profissionalmente, então ela está sempre ensinando para a gente. Quando você pensa que aprendeu, a Vanícia aparece na sua frente, você vai ter que aprender mais ainda. Então a Vanícia, se não me engano, a Vanícia foi da primeira turma da UMEC, eu fui segunda turma, e eu tenho o maior orgulho da Universidade de Mogi das Cruzes. Eu falo, onde eu vou, eu falo da universidade. Tem pessoas que não citam nem no currículo, sabe? Eu vejo, às vezes fico triste, às vezes eu vejo Face de amigos, falam de outra universidade, por exemplo, passa pela USP. Eu também passei pela USP, fiz mestrado na USP, né, em jornalismo. Eu cito a USP, claro, com maior orgulho, cito a Metodista, mas a primeira universidade que eu coloco, a minha primeira formação profissional, está lá na Universidade de Mogi das Cruzes. E você está falando, terminando esse fato aí da Vanice, e ela realmente se dedica. Atualmente ela não está mais na universidade, né? Que eu saiba não, ela só está na direção do jornal 7. Do Jornal 7. Está no jornal 7.
Mas você quer dizer, acabou também saindo um pouco de Mogi, foi para Bertioga, né? Para Suzano. Você é muito versátil nessa parte. Não ficou só em Mogi, né? A gente volta sempre às origens, né? Eu nasci em Bertioga, né? Quando Bertioga era distrito de Mogi. Como lá não tinha onde estudar, a maior parte da família do meu pai foi toda para Santos. Mas a minha avó morava aqui, meu pai gostava mais de uma cidade tipo Mogi, que é uma cidade bem interiorana, né? Santos já era uma cidade mais complexa para ele. Aí meu pai trouxe a família para cá e vim estudar, né? 30 anos depois eu voltei para Bertioga, mas antes de Bertioga eu estive no Rio de Janeiro, estive em Londrina, Curitiba, né? Andei bastante, um pouquinho em Goiânia, né? Você chegou a publicar algum livro, não? Então, cara, eu tenho aí uns 3 projetos de livros, né? Um, inclusive, a biografia do chanceler da Universidade de Mogi das Cruzes. Por falta de recurso, a gente falava ainda há pouco dessa questão da dificuldade de você publicar um livro nessa cidade, né, de Mogi das Cruzes. Eu tenho a biografia do chanceler, né, Manuel Bezerra de Mello, que a gente carinhosamente chama de Padre Mello. Eu fiz bastante pesquisa quando eu estava fazendo o mestrado da USP. Um dos jornalistas que fazia parte do meu objeto de estudo é cearense, né, que é o ex-senador Pompeu de Souza, do Ceará. Aí, pela USP, eu viajei, fui para Fortaleza, fiquei uns 4 meses, aí aproveitei para fazer algumas pesquisas do Padre Mello por lá, né? Então eu tenho mais de 1000 páginas do Padre Mello, né, de entrevista, gravado, fita, tudo, mas para você transformar esse livro você precisa de 2 coisas, tempo e dinheiro, né? Entendeu? Então, principalmente o dinheiro, porque eu vejo aí obras financiadas na cidade, se ela não tiver uma participação política que vá pedir essas verbas para as entidades, a gente não consegue nada. É interessante. A gente vai. E quando você fala em não precisa ser, não. Eu estava para publicar o livro Ilhabela e estava procurando aí 10 patrocinadores de 2.000, não conseguia. Não é de 20 mil, de 2.000 reais. Você não consegue. Olha, interessante. O Cícero, eu estive no Rio de Janeiro também, porque o meu objeto de estudo é o Diário Carioca, é um jornal do Rio de Janeiro que circulou de 1928, criado até por um das figuras mais importantes da política e da literatura brasileira, que é o Rui Barbosa, né? Esse jornal foi de 28 até 65, né? E aí eu tive que ir no Rio, né, para pesquisar, também fiquei uns meses no Rio de Janeiro pesquisando, e a pessoa que mais me ajudou lá, teve aqui em Mogi das Cruzes fazendo uma palestra, convidado pelo nosso prefeito Marco Bertaioli, o César Maia, né? Ele era o prefeito do Rio, e ele colocou, eu fui falar com a assessoria de imprensa dele, muito boa a assessoria de imprensa, colocou toda a estrutura à minha disposição e tal, quando eu fui lá eu me identifiquei. E o que eu achei interessante lá, o Cícero, é que a prefeitura tem uma editora. Então, eles editam todos aqueles escritores do Rio de Janeiro e eles fazem... eu tenho até vários livros lá em casa que eu trouxe da assessoria, editado pela própria assessoria de comunicação da prefeitura. Então tem um livro contando a história de Nara Leão, contando a história de Lindinha Batista, contando a história de Maria Garrincha. Então são livros pequenos contando a história de pessoas que fizeram a história do Rio de Janeiro, né? O Garrincha, por exemplo, é um grande personagem, né, do Rio de Janeiro, assim como o Pelé para São Paulo. Então eles têm assim, eles editam poetas, escritores assim que não têm condições de estar livre nas grandes editoras. Aliás, muitos dos escritores hoje aí na crista da onda, né, começaram da editora da Prefeitura do Rio de Janeiro, criada pelo César Maia, né? E o César Maia é muito querido pela intelectualidade do Rio de Janeiro em função desse trabalho que ele fez. E a gente sai de Mogi e sente o carinho, aqui pertinho mesmo. A própria cidade de Suzano tem um apoio cultural muito maior que Mogi. Interessante. Iniciativas culturais lá em Suzano, né, muito maiores que em Mogi. Eu já comentei aqui. Precisava-se criar um fundo cultural, né, para financiar as obras dos escritores. Esse dinheiro podia voltar até, já falei várias vezes aqui. A gente pode lançar o livro e lançar um lançamento bem feito. Exatamente. E o dinheiro do custo volta para o fundo. Porque o artista, o escritor, o artista, o professor,
o artista plástico, ele vive mais por ideal, né? É um ideal de vida. É, o ideal, mas aí que está, né, o Cícero, o artista, né, quem é artista começa do zero, né, então ele precisa da primeira oportunidade, né. Então o que acontece na cidade do Rio de Janeiro, eles dão a primeira oportunidade para o artista plástico, para o escritor, para o jornalista, e aí para o cientista, né, para o cientista também, para os pesquisadores da Universidade do Rio de Janeiro, então eles te dão a primeira oportunidade, e aí o cara te deu a primeira oportunidade e o resto é com você, não é? O que a gente precisa é dessa oportunidade, é como eu te falei, eu tenho uns 3 livros aí, né, personagem interessante. O Padre Melo é um puta personagem, né? O Padre Melo, quando ele começou a falar da vida dele para mim, ele queria ser cantor, você acredita? Ele estudava violão, aí ele foi ser padre, e aí a família queria que ele fosse engenheiro, e ele foi ser professor, né? Quando ele entrou no seminário, ele se apaixonou pela filosofia, se apaixonou pela educação, montou uma universidade. Então, o Padre Melo, né? Me permita falar assim, né? Eu sei que ele é chanceler, tem um título, mas a gente conhece por padre, né? E a gente tinha essa intimidade com ele. O padre é um personagem fascinante. Ele podia ser engenheiro, podia ser médico, né? E, na verdade, a universidade deu a oportunidade de formar todas essas pessoas que ele queria ser, né? A Universidade de Mogi formou médico, engenheiro, jornalista. Eu estou aqui como exemplo, né? Minha filha se formou lá. Sua filha, professores. Então, quanto essa cidade não deve ao Padre Melo, né? Então, o Padre Melo, na verdade, ele é todos esses personagens num só. Então, no livro, quando eu mostrei para o padre, ele falou assim, nossa, mas isso aqui vai dar quantas páginas? Você vai escrever um romance? Eu falei, exatamente, padre, é um romance, né, em que o senhor aparece, né? Se tiver um engenheiro, vai ser o senhor. Se tiver um prefeito, ele não era prefeito ainda. Quando eu comecei, vai ser o senhor. Se tiver, sabe, um grande engenheiro, vai ser o senhor. Essas pessoas que o senhor formou, é como se fosse Fernando Pessoa, que criou aqueles vários heterogêneos lá das obras dele. O Padre Melo foi isso. Ele falou que ele tinha vontade de ser tudo isso. E acabou sendo isso nas pessoas que ele ajudou a formar pela universidade. Nós vamos para um pequeno intervalo, com a participação do doutor Epaminondas Nogueira. Nós voltamos logo em seguida para continuar a conversa aqui com o professor Geraldo Rodrigues, nosso amigo e jornalista. Prezado Cícero Buarque, caros telespectadores, com satisfação, e estamos aqui respondendo a algumas consultas encaminhadas através de e-mail para o nosso escritório. Hoje estou respondendo da dona Adriana Azevedo. Diz ela que trabalha em uma empresa há 3 meses e que antes desses 3 meses já havia trabalhado outros 3 a título de experiência, e que agora o patrão resolveu registrar, mas quer registrar sem incluir os primeiros 3 meses trabalhados, se ela deve aceitar ou não. A resposta da dona Adriana é que a senhora deve aceitar, porque é mais fácil a senhora discutir a existência do trabalho naquele primeiro período dos 3 meses do que discutir se trabalhou todo esse tempo. É mais fácil tendo um início de prova daquele tempo de trabalho, que seria o novo registro. Qualquer dúvida ou maior esclarecimento para a senhora ou os telespectadores, estamos à disposição no nosso e-mail. Muito obrigado. Programa Cícero Buarque. Apoio Cultural Mogiene. Honestidade e responsabilidade com o serviço é com a Mogiene Dedetização. Escritório de Advocacia Doutor Epaminondas Nogueira. 40 anos de advocacia.
Meus amigos, estamos de volta aqui conversando com o jornalista, professor de jornalismo, o meu amigo Geraldo Rodrigues. Ô Geraldo, essa polêmica da oficialização da profissão de jornalista, parece que agora foi decidido realmente, né? Será que é decidido, vai ser decidido mesmo? Me preocupa um pouco a Câmara Federal, né? A Câmara é diferente do Senado. O Senado, como diz o próprio nome, né? A origem é tentar fazer que todos os projetos provindo da sociedade ou por iniciativa da Câmara Federal seja de interesse tanto público, né, como do próprio governo, né? Porque ele procura o meio termo, né? O Senado é uma espécie de um grande conselho da República que vai ver os interesses da população e os interesses do Estado, né? Então no Senado passou, mas volta para a Câmara. Agora a Câmara me preocupa porque a Câmara tem muitos interesses correndo entre os deputados, né? Sabe que ele tem deputados ligados às grandes corporações de educação, né? A grande complexo da área médica, da área das outras áreas de ensino, né, de outras empresas. Então a gente não sabe o que se passa na cabeça dos deputados. Eu acho que não havia necessidade, porque se há uma universidade, se há uma cadeira de jornalismo, né, então eu acho que quem sabe escrever, que quer escrever, podia escrever normalmente. Agora, a pessoa que vai ter o CRM, esse vai ser o profissional que vai trabalhar numa empresa. Isso é diferente, né? Diferente do escritor, por exemplo. O escritor, ele escreve. Verdade. Agora, então, nesse caso, antigamente, quando não existia a cadeira de... Eu, por exemplo, quando eu falo que sou jornalista, porque eu venho, parece que tem 3 pessoas que nem eu em Mogi. São 3, né? Eu, o Ivan e, se eu não me engano, um rapaz que se chamava Davi. Porque o governo, antes de instituir a cadeira, ele dá um prazo para aqueles que exercem a profissão. Lógico, se apresentar. Direito adquirido. Direito adquirido. Como dentista, por exemplo, foi criado a cadeira, por exemplo, existia em Mogi, eu cheguei a pegar vários dentistas que não tinham universidade, porque não existia a cadeira de... Entendi. Então, eles foram até morrer. Não exercer a profissão. Eu vejo a profissão de jornalista assim. O jornalismo, na verdade, ela está no sangue, já nasce com a pessoa, né? Você falou de pessoas assim sem diploma, eu vejo assim grandes textos, né, na imprensa de Mogi. Vou falar da pessoa da minha geração. Eu sei que nessa geração nova tem muitos bons textos, né? Por exemplo, o Márcio, né, do filho de Ivan, tem um texto bom, né? É um garoto novo ainda. O Roberto Monteiro também parece que não era jornalista. Não era, também foi meu aluno, o Márcio, né? E um menino que eu lembro que na faculdade o Márcio falava sempre metáfora, né? E você pode ver que o texto do Márcio, ele trabalha com metáfora, então ele trabalhou. Então isso ele aprendeu na faculdade, se interessou na faculdade. Agora você pega uma Mirna Monteiro, por exemplo, ela não tem força de jornalismo, mas ela tem um texto lindo. A Mirna tem um puta texto. O pai dela também não tinha, né? O pai dela também não tinha. Então, ela aprendeu isso na casa, né? Não sei onde que o Roberto Monteiro aprendeu, né? Ele foi nosso mestre também em jornalismo. A gente se mirava muito no Roberto Monteiro, no próprio Moura Santo. E o Roberto Monteiro, quando a gente fala que ele recebeu aquele Roquete Pinto... Isso. Um homem que ele recebeu. Tu fala, cara, que é isso aí? Pô, o cara até fez gozação, poxa vida, até fez gozação. Então, outra coisa que eu acho interessante na sociedade, o Geraldo, é você querer distinguir o profissional do homem. O cara acaba não gostando do homem, acaba não gostando também do seu trabalho profissional. Interessante isso aí. É verdade, é verdade. Então isso aí é uma coisa boa. Profissional é o profissional, né? Muitas vezes, uma vez aconteceu isso. Eu gostava muito das músicas, gosto muito das músicas do Djavan, do Seu Valença. O cara, mas esse cara não tem personagem. Eu falei, eu gosto das músicas do cara.
Não estou falando que gosto do cara. Mas é como na novela, né? Às vezes você não gosta do ator porque o personagem do ator é um cara malvado, aquela coisa toda, né? Espero que isso seja resolvido realmente, né? Mas esse negócio do diploma, eu acho que o diploma, sabe? O importante do diploma é que o diploma faz um clube. Isso eu acho legal. Porque quando você passa pela vida universitária, você tem uma outra formação. Então, eu acho necessário, sim, a faculdade de jornalismo. Agora, tem pessoas que realmente não precisam de diploma. E a empresa, uma empresa jornalística, se você tem um bom texto e você sabe fazer pergunta, você é um cara curioso, você é um cara que conhece, você é uma pessoa estudada, lê, tem uma boa formação, você acha que uma empresa vai dispensar você porque você não tem diploma? Não, a empresa vai querer você, se você tiver realmente talento para o jornalismo. Agora, eu acho interessante a faculdade de jornalismo porque ela cria espécie de um clube entre nós, entendeu? E isso leva até a gente integrar no nosso meio as próprias pessoas que não têm diploma de jornalismo. O Cláudio Abramo, por exemplo, que foi um dos maiores jornalistas que o país teve, ele não tinha nenhuma faculdade, nenhuma. Né? E ele é o mestre de todos nós, né? o Cláudio Abramo. Mas qual jornalista formado por uma universidade que não gostaria de ter o Cláudio Abramo dentro do grupo? Todo mundo, Paulo Francis, quem não queria ter um Paulo Francis no grupo? Então, essa questão da faculdade de jornalismo, eu acho uma discussão boba, sabe? Eu acho que quem se meteu nessa discussão, se meteu por algum interesse, aquela foi uma juíza, me parece, que se meteu nisso aí e complicou as coisas. Se meteu por algum interesse particular, ou frustração da profissão dela, sei lá, alguma coisa, e criou toda essa confusão. Não precisava nada disso. Eu acho que a faculdade de jornalismo é necessária, sim, entendeu? É necessária para a nossa formação. Tem muitas disciplinas dentro do curso que precisam ser eliminadas, outras disciplinas precisam ser incluídas. A universidade te obriga a ler, entendeu? As boas universidades, claro. O tempo que eu estudei jornalismo no MEC, ele era um dos melhores cursos de jornalismo do país. A gente estava ali, o curso de letra da Universidade de Mogi, na época que era Bíria Machado, que era a gestora do curso, era melhor do que o curso de letra da USP. Entendeu? A gente só tirava A. Eu fui aluno de letra, então os alunos tiravam A. E o corpo docente, tanto o corpo docente como o corpo discente, só tirava A na avaliação do MEC, acima da USP. Então, voltando à questão do diploma de jornalismo, eu acho que é necessário, sabe? Porque senão o pessoal fica muito preguiçoso, fica sempre e você pega professores diferentes, cada professor com uma cabeça diferente, a sua cabeça abre, você não fica só... Agora, aproveitando a oportunidade que nós estamos num momento político, esse negócio, por exemplo, se analfabeto pode votar, analfabeto pode também ser candidato. Mas eu acho que deveria, na minha opinião, esse teste que existe na lei, que é para aplicar, teria que ser aplicado antes do registro, vamos dizer. O cara passaria pelo teste antes do registro, para não deixar fazer esse registro após ele eleito. Aí vai apresentar o registro depois de eleito. Fazer antes, porque se ele não tem... como que você vai tomar um cargo, vai ocupar um cargo se você não tem, nos próprios concursos públicos? Se você não apresentar os diplomas lá, você não presta o concurso. Eu acho que no caso do político, antes de o cara ser registrado numa agremiação partidária, ele tinha que fazer por escrito, sabe? Por escrito, um pedido por escrito, na presença do presidente do partido, por escrito, não podia ter erro de português, tinha que ter conteúdo, entendeu? Foi constituída essa lei do ditado, das perguntas, só que ela é aplicada após a eleição. Ela teria que ser aplicada antes, para ele ingressar no partido. Não só isso, o negócio da ficha branca, estão fazendo um monte de coisa com ficha branca. Eu entendo como ficha branca, quando você puxa a ficha, ela está branca. Se a ficha não está branca, então não é ficha branca. Não é branca, é verdade. O cara fala, não, bom, você puxa a ficha do cara, tem 1 metro de comprimento, só que ainda não foi julgada, mas ela não é branca. Então tem um monte de coisas, né? Com respeito também, eu acho que as verbas que é aplicada nos candidatos, poderia ser aplicada no Tribunal Regional, e tinha que ser feita uma maneira de distribuir esse dinheiro para os candidatos, e não o dinheiro ser dado pela cara do candidato. Mas eu vou te contar uma coisa, você sabe que o problema da política hoje, o problema não está no analfabeto, está justamente na pessoa de boa formação. Sabe? Essas pessoas de formação, elas usam de malandragem, usam do conhecimento, da habilidade dela,
Porque os outros nem aparecem. Esses coitados que entram nem aparecem. Você vê falar de tiririca na Câmara? Eu não vejo falar de tiririca, não aparece. Então, eles vão só para fazer número, para hora de votar, entendeu? Para ter número para votar. O problema da política não está no analfabeto, no cara que tem essa ficha suja, está justamente no cara de boa formação. Você tem razão, porque no Brasil você veja que... Quem tem o conhecimento domina tudo, não é? Eu acho que quando também se caça um candidato, teria que se caçar o dinheiro dele, porque se você caça o cara, mas deixa ele com todo o dinheiro, com todo o poder, ele continua com poder. Você vê entre os japoneses e os ingleses, quando eles são pegos assim, roubando, desviando dinheiro, eles têm tanta vergonha que eles somem da vida pública. E isso você viu na TV, o cara colocou um revólver na boca e deu um tiro, né? O japonês se mata quando descobre essas coisas, porque ele tem vergonha de olhar para o filho, para a esposa, para o irmão, para o amigo dele, não é verdade? Aí no Brasil o cara é pego roubando, desviando dinheiro. No outro dia o cara está na rua pedindo voto de novo. Realmente nós temos em Mogi hoje quase 500 candidatos aí, e tem gente competente, tem gente boa. Tem. Até eu queria parabenizar o Diário de Mogi, que publicou o currículo de todos os candidatos. Foi publicado pela primeira vez na história. Eu acompanhei. Eles faziam uma minhoquinha ali do lado. O currículo de todos os candidatos. Você ver bem os candidatos, analisar bem, tem gente boa para votar, mas infelizmente, né? Você sabe como é que funciona o sistema eleitoral da Noruega? Um amigo foi na Noruega e quando ele estava descendo, que ele se lembrou que era a época de eleição, falou, nossa, vou descer aqui, né? Na Noruega, os meus amigos nem vão me dar atenção. Aí ele chegou lá com o amigo dele, no dia da eleição, ele achou tudo normal, né? Não viu propaganda, nada. Aí ele falou assim, como é que faz a propaganda? Aí eles recebem pelo correio, é assim, lá funciona assim. Primeiro, você tem que conquistar uma vaga dentro do partido. Há uma disputa para você conseguir uma vaga. Aí quando você entra no partido, então cada partido tem lá, vamos pegar um partido aqui, eu vou pegar o meu, que é o PSB, pega o PSB, tem lá 20 candidatos. Então o partido manda o programa do partido, não do candidato. Certo. Aí você escolhe o programa do partido. Aí você recebe uma segunda remessa de propaganda, dizendo quem são os candidatos daquele partido. Aí você vai pelo currículo. Aí você escolhe isso aqui, vou escolher isso aqui. E é cobrado todo ano do partido, o partido que ganha, é cobrado se eles estão cumprindo o programa. Se não tiver, chama-se estelionato político. E aí é caçado e é trocado o governo. Você entende? Então o que manda é o programa do partido e não do candidato. Que quase ninguém conhece. Meus amigos, o tempo acabou. É rápido aqui. E é uma pena porque o professor Geraldo Rodrigues tem uma bagagem bem grande, mas vai voltar aqui para a gente continuar conversando sobre esses assuntos interessantes da nossa cidade. Geraldo, queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de participar do seu programa, eu assisto sempre. E meus amigos, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Voltaremos numa outra oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado.